Texto escrito por Mara Virgínia, inspirado no Evangelho de São João 2, de 1 a 11. Sem vínculos religiosos, teológicos ou ideológicos, apenas um mergulho na palavra do Senhor. Bodas de Caná. Depois que Jesus foi batizado no Jordão, ele refugiou-se no deserto por 40 dias, onde ele orou, jejuou e entrou em profunda comunhão com Deus Pai, o Altíssimo Yahvé. Mas Jesus não estava só nesses 40 dias. Ele teve a companhia da tentação do Deus Poder, do Deus Prazer, do Deus Posse, os deuses da apostasia, os deuses que acompanham o ser humano a todo momento, a todo instante, para levá-lo a armadilhas da morte. Esta é uma realidade que vale para todo ser humano. Quanto mais próximo estamos de Deus, mais furioso o inimigo nos cerca para puxar o tapete dos nossos pés e assim nos afundar nos abismos da morte e do pecado. Mas a opção pelo bem e pelo mal é nossa, é apenas nossa. Após os 40 dias de jejum, Jesus voltou para Galileia e no caminho foi escolhendo alguns dos seus apóstolos. Os primeiros a serem escolhidos foi João, André, Tiago, que eram discípulos de João Batista e que ficaram esperando Jesus voltar do deserto para acompanhá-lo. André convidou Jesus para ir até a sua casa banhar-se, afinal, havia passado 40 dias no deserto e precisava se refrescar. Quando Jesus entrou na casa de André e viu Simão, o seu irmão, chegou bem perto dele e disse: Simão, filho de João, de hoje em diante serás chamado Pedro, que quer dizer pedra, porque sobre ti edificarei a minha igreja. Por onde Jesus passava, ele curava e libertava o povo, e uma multidão passou a segui-lo até Nazaré. Passado alguns dias, chegaram à casa de Jesus e Maria, que ficava junto a uma marcenaria, a única do vilarejo. Mas quando Jesus chegou, não encontrou a sua mãe. Uma velha senhora que passava o dia sentada na sua cadeira de balanço, vigiando o vilarejo, ao ver Jesus se aproximar, saiu logo gritando: Jesus, Jesus! Minha cadeira precisa de conserto e já faz muito tempo que a marcenaria está fechada. Enquanto Jesus consertava a cadeira, a velha senhora não parava de tagarelar. Puxa, você sumiu mesmo, hein? Há mais de mês que não dá notícias. A sua mãe cansou de te esperar e seguiu viagem. Foi ao casamento da seu parente, lá em Canaã. A velha senhora não podia ficar sem dar uma lição de moral naquele filho que considerava tão mimado por Maria. A verdade é que ninguém em Nazaré compreendia os mimos de Maria por aquele filho tão cheio de vontades. Mas a velha senhora continuou pensando: só falta agora dizer que vai fechar a marcenaria do seu pai e ir embora rodar o mundo. Jesus, que ouvia todos os seus pensamentos, entregou-lhe a cadeira e disse, para espanto da mulher: a sua cadeira está pronta e eu espero que não precise mais de conserto, pois vou fechar a marcenaria do meu pai e vou rodar o mundo. Assim que terminou de consertar a cadeira, Jesus e os seus companheiros seguiram viagem. Percebendo que os amigos estavam cansados, pois nunca tinham andado tanto, começou a cantar para animá-lo. Conforme iam cantando, muitos se sentiam atraídos pela música e começaram a segui-los. Quando finalmente chegaram a Canaã,
As bodas já haviam sido celebradas e estavam na refeição festiva. Maria, quando viu o filho chegar, foi ao seu encontro. Jesus e os apóstolos entraram e se acomodaram à mesa. Maria olhou para fora dos portões, viu toda aquela multidão que o seguia. Vendo que estavam todos cansados e famintos, não teve dúvidas. Abriu os portões e mandou que todos entrassem. E todos entraram, comeram, beberam, se fartaram, até que, de repente, o vinho acabou. O vinho acabou. Mas como? Não pode faltar vinho. Se falta vinho, a festa acaba. Isso é um vexame, comentavam os empregados entre si. Maria, percebendo o que estava acontecendo e sabendo que o vinho acabara pela multidão que ela recolhera na festa, ela não pensou duas vezes. Foi até seu filho e disse: Jesus, acabou o vinho. Jesus olhou para ela e respondeu: E que tenho eu com isso, mulher? Maria não precisou dizer mais nada. Jesus leu no coração da mãe o pedido de socorro. Jesus olhou bem para ela e disse: Mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas Maria, confiante no poder daquele que havia acalentado nos braços e que vira crescer, disse aos empregados: Façam tudo o que ele vos disser. O final da história, todos nós já conhecemos. Jesus transformou água em vinho, no mais delicioso vinho. Mas o fato mais importante nesta história não é a transformação da água em vinho, pois Jesus, como todos sabem, é o Verbo, a palavra de Deus encarnada, a palavra que tudo criou. Portanto, ele pode transformar tudo e qualquer coisa. O fato inédito nesta história, a mensagem que ele quer nos passar, é quando ele diz, se referindo a sua mãe como mulher. Pela primeira vez, Jesus nos evangelhos se refere a sua mãe como mulher, e isto é um fato muito importante que veremos na tradição hebraica, na cultura da época. O sangue era a alma, e Maria e Jesus têm o mesmo sangue. Jesus foi concebido no ventre de Maria sem interferência humana alguma, apenas a sua. Portanto, na cultura da época, Maria e Jesus tinham a mesma alma. Até os dias de hoje, nossos irmãos que professam a fé testemunhas de Jeová cultuam o sangue como alma. É comum nas Sagradas Escrituras a mudança de nomes quando Deus Yahvé concede uma missão a alguém. Abrão, pai de um grande povo. Abraão, pai de muitos povos. Jacó mudou seu nome para Israel. Simão para Pedro. Saulo para Paulo. A mãe de Jesus para a mulher. Depois que Eva foi expulsa do paraíso, ela passou a ser chamada mulher. Mas Eva, na cultura hebraica, significa Havá, a que vive, ou seja, a alma humana imortal do terroso Adão. Este é o objeto do amor do Altíssimo. Esta é a razão da encarnação do Verbo Divino, resgatar a alma humana e imortal dos deuses da apostasia, o Deus poder, posse e prazer. E Jesus o fez lá na cruz. Esta foi a hora a qual Jesus se referiu, lá em Canaã, quando disse: Mulher, a minha hora ainda não chegou. A cruz foi a hora. E lá na cruz, Jesus olha para sua mãe e diz: Mulher,
eis o teu filho. E olha para o homem e diz: homem, eis a tua mãe. Neste momento, o homem ganha uma nova alma resgatada, que nos faz um com Yeshua, o Filho de Deus, unigênito do Pai. Mulher, alma de Jesus, útero de Deus, esposa do Espírito Santo, ânima divina, que Jesus nos deixou por herança lá na cruz, vem morar em mim, vem morar no ser da humanidade, pois está faltando vinho, mãe, o vinho do Espírito Santo, o vinho da fé, o vinho do amor, o vinho da fidelidade a Yahvé. Vem, mãe, morar no ser humano. Amém. Imagens retiradas da internet, da Pinterest.com. Agradeço a todos. Glória a Deus.